Então, boa noite, meninas. Vamos falar hoje sobre o tema identidade, né? Eu escolhi esse nome, Quem sou eu? Porque é uma pergunta, gente, que muitas mulheres chegam com esse questionamento para mim. É muito fácil falar do outro, né? É muito fácil falar quem o outro é, a gente descrever o outro. Mas quando nos perguntam assim, quem é você? Será que vocês têm segurança para falar sobre isso? Quem é você? Quem sou eu? E é para fazer já uma análise, né, interna de quem sou eu quando eu não estou cumprindo todos os papéis que eu exerço hoje na minha vida. Então, quem é você quando você não é mãe, não é filha dos seus pais, não é esposa, não é amiga, não é profissional? Quem é você? Se tirasse todos esses papéis da sua vida hoje, se tirasse todas essas pessoas da sua vida hoje, quem sobraria? Quem é essa mulher que ficaria aí? Essa é uma dúvida de muita gente. A gente se envolve muito no decorrer da nossa vida, nesses papéis sociais que nós vamos assumindo e vamos nos perdendo da nossa essência, nos perdendo de nós mesmas. Então, tá aí a importância de falar desse tema, quem sou eu? E eu já vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Vamos falar, então, aqui quem são essas mulheres maravilhosas que dedicaram, né, esse tempinho de uma quinta-feira à noite, que às vezes poderia estar com a família, poderia estar descansando, mas decidiram, né, entender mais sobre vocês, entender mais sobre a identidade, né, de cada uma de vocês. Então, quem sou eu? E eu trouxe aqui, né, já de cara, eu, Poliana Mendes, né? Quem sou eu? Então, para quem não conhece todas as minhas funções sociais, né? Como que é o comum da gente se descrever, né? Eu sou mulher, sou filha, mãe do Bernardo, sou irmã aí de mais 4 mulheres, sou tia, né, de 3 garotos e 2 garotinhas, sou amiga, líder, gestora, escritora, palestrante, empreendedora, pastora, mentora e consultora. Meu Deus, quantos papéis, né, gente, que carregamos aí? Olha só, olha quantos papéis eu carrego na minha vida hoje. Gente, é muito fácil a gente se perder diante de tantos papéis. É muito fácil a gente gastar os nossos dias mergulhados em tantos papéis. E aí é onde nós precisamos estar atentas. Espera aí. Sim, de fato, né? As pessoas me enxergam nesses papéis aqui que eu exerço hoje. Mas e eu? Como eu me enxergo? E o principal, e Deus? Como Deus me enxerga? E então eu já quero te trazer aqui uma frase forte. Você não é quem você pensa que é. E você não é quem os outros dizem que você é. Porque os outros dizem que você é os seus papéis, ou vão dizer que você é também muitas atitudes que você teve ao longo da sua vida, muitas coisas que aconteceram com você. As pessoas vão te intitular assim. Mas você não é o que as pessoas dizem que você é, e você também não é quem talvez você pense que é. Mas hoje eu quero te apresentar você. Vocês estão prontas para conhecer quem são vocês? Reajam aí, por favor.
Então, vamos lá. Lá em Salmo 139, diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Gente, olha só que precioso isso. Ninguém aqui, né, surgiu do nada. Todas nós fomos criadas por Deus. Aqui só tem cristão, né? A maioria de quem me segue, ou 100%, é cristão. Seria até, assim, incoerente, né? Uma pessoa que não acredita em Deus seguir uma pessoa que fala tanto de Deus, né? Pode até ser que segue, tomara que siga para poder, às vezes, se converter, né? Mas todos nós aqui, né, entendemos que nós somos criados por Deus. E ele disse que os seus olhos, né, viu você, Bárbara, você, Regi, você, Graciele, você, Ingrid, me viu antes mesmo de nós sermos um bebezinho no ventre da nossa mãe. Então, ele já havia escrito todos os nossos dias no livro dele. Poliana, mas como assim? Se Deus escreveu todos os meus dias, ele queria que eu vivesse dias tão tenebrosos como eu já vivi durante a minha vida? Eu acredito, gente, que durante o percurso, às vezes a gente sai um pouquinho da rota. E também por conta de nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, a gente acaba vivenciando situações que não era para a gente viver. Mas, né, lá em Deuteronômio diz, né, que algumas coisas alcançaria aí até a 4ª geração, né? Mas Deus já havia escrito quais os dias que ele gostaria que nós vivêssemos. E nós podemos fazer aqui uma referência, por exemplo, quem cria um computador, ele já cria um computador com um propósito. Ele já sabe todas as peças que precisa ter naquele computador. Ele já coloca ali todas as informações necessárias. Ele já faz esse equipamento, né? Ele já fez tudo pensado com um propósito, com um objetivo. E olha, tem mais uma coisa. Ele sabe o que fazer quando algo dá errado. Ele sabe como consertar quando algo quebrar. E quem fez esse computador aqui, ele fez também um manual de instrução, para que quem fosse utilizar esse produto pudesse saber qual a melhor forma de utilizá-lo. Qual seria a forma de usar, né, seus recursos assim de uma forma mais ampla, mais completa, né? Então, uma pessoa que compra esse computador aqui e pega o manual de instrução dele, gente, vai poder utilizar todos os seus recursos, tá? Então, da mesma forma, Deus criou a mim, criou você. E ele já sabe cada pedacinho do nosso corpo, da nossa mente, tá? Ele conhece, ele sonda a nossa alma. Quando o salmista diz assim, né, que ele sonda, conhece o nosso coração, né? Quando se fala de coração, está falando de alma, que é onde concentra as nossas emoções, que é onde guarda os nossos sentimentos, né? Então, Deus, ele já conhece a sua alma, ele sabe tudo que está aí dentro. Ele conhece cada ferida, ele conhece tudo que você passou, ele sabe. E ele sabe também como consertar cada pedacinho que foi quebrado ali no decorrer do tempo, né? Então, Deus é esse que criou, conhece por inteiro, e ele também deixou, gente, um manual de instrução, né? Hoje, você não é uma máquina para ninguém te usar, mas ele deixou um manual para você se autoconhecer, saber como, né, você deve agir diante, né, das dificuldades, diante de momentos difíceis, daqueles momentos em que você se sente quebrado, se sente machucado, sente que você não está funcionando como deveria funcionar. Então, ele já deixou esse manual completo de instrução para nós,
que é a palavra dele, né? E aí, nós entendendo isso, né? Vamos lá entender, então. Quem foi que Deus criou o ser humano para ser? Então, nós temos a referência lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, né? Que diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por que a nossa imagem, gente, a nossa semelhança? Por que Deus não falou assim, eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança? Porque ali, no momento da criação, a Trindade já estava presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ali, ele já diz, façamos, no plural, né? O homem à nossa imagem, à nossa semelhança, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, traz uma referência à tríade humana, que é o quê? Corpo, alma e espírito. Por isso nós somos formados assim, de corpo, alma e espírito. E Deus ali falou, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Por quê, gente? Para que nós pudéssemos ter a semelhança deles, a semelhança da Trindade, para que nós pudéssemos ter as características deles mesmos, né? Então, que ele tenha poder, ou seja, gente, domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre todos os bichos que andam sobre a terra. Deus criou, então, o ser humano à sua imagem, criou-o como verdadeira imagem de Deus, né? Aqui traz para o singular, mas para que nós pudéssemos entender, né, que Deus, na sua poderosa essência, né, que nós somos, então, parecidos com Ele, trouxe referência a Ele, mas Ele nos fez junto ali com a Trindade. E Ele criou o ser humano, né? Homem e mulher, assim Deus criou. E aqui eu acho tão lindo, né, gente? Que não fala só do homem, mas aqui já traz essa ideia da mulher e que é o público que eu trabalho, o público que eu amo, assim, direcionar, que são as mulheres. Então, olha só, Deus nos dá a mesma importância que Ele deu para o homem. Não é porque nós fomos criados depois que nós somos inferiores ao homem, não. Aqui ele traz, né, essa igualdade de valor sobre nós. E este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Então, Deus os abençoou dessa maneira e diz, né, sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem-na, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que andam sobre a terra. Olha só, Deus deu domínio para todos nós. Deus não falou assim, eu vou criar o homem para dominar e a mulher só para ficar assistindo. Não. Ele criou todos nós para sermos férteis e dominar sobre todas as coisas. Inclusive, gente, sobre nós mesmos, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. É que vocês amam o tema, né? Então, vamos lá. E aí, Deus criou, então, o ser humano, né? Homem e mulher, assim os criou. Nos deu esse poder, essa autoridade de domínio, que desde o início eu já quero trazer para vocês aí essa quebra de paradigmas de quando a gente se sente, né, inferior, quando a gente acha que a gente não tem capacidade, né? Pelo contrário, nós não fomos criados para ser cauda, mas nós somos criados para ser cabeça. E aí, quem é que você foi criada para ser? Quem sabe me dizer quem é essa mulher aqui nessa foto? Quem se habilita aí a dizer quem é ela? Com quem que vocês acham que ela se parece? Deixa eu ver. Isso mesmo, Bárbara. Eva. Olha só, gente. Então, aqui, nós podemos ver uma diferenciação. A primeira diferenciação aqui, quando Deus cria o ser humano,
né? Ele criou o homem e criou a mulher. Então, ele criou o homem, que é a referência de Adão, e ele criou a mulher, né? A Eva, que é a referência da mulher. Então, nós vamos olhar para Eva agora como essa mulher que nós fomos criadas para ser, né? Então, quem aí tem raiva de Eva, já façam as pazes, tá? Porque nós fomos criadas para ser como Eva. Por quê, gente? Vamos lá, né? O homem deu o nome a todos os animais, né? Só que não tinha nenhuma companhia para ele, gente. Olha só. E aí Deus fez com que o homem adormecesse, né? E que ele ficasse um sono profundo, e durante esse sono tirou uma das costelas e fez crescer de novo a carne no lugar. E ali da costela tirada do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a apresentou ao homem. Olha só. E o homem declarou, né? E Adão ali declarou: desta vez está alguém aqui, feito dos meus próprios ossos e da minha própria carne, e vai se chamar mulher, porque ela foi formada a partir do homem. Olha só, que poderoso, né, gente? Então, assim, Deus fez o ser humano de uma forma tão perfeita, gente, com as suas próprias mãos. E nós, então, né, somos o que? A descendência, né, de Adão e de Eva. Eva, a descendência de Adão, nós somos a descendência de Eva. Então, quando nós olhamos ali para a criação, nós vemos que Deus fez Eva de uma maneira muito perfeita, gente. Deus não fez Eva, né, como uma mulher caída ali a partir do pecado, né, de quando ela desobedeceu. Não. Deus criou ela com tudo que ela precisava. Deus criou ela com todas as habilidades e capacidades que ela precisava para ser, né, uma mulher plena, uma mulher perfeita, tá? E aí foi quando aconteceu, gente, a primeira, né, o primeiro engano na humanidade, que foi quando a serpente veio e enganou Eva. E sabe o que a serpente fez? Ele trouxe o engano sobre a identidade de Eva, sobre a identidade de quem ela era. Então, ali a serpente falou com ela o quê? Não, você deve ser como Deus, você deve ter o conhecimento como Deus tem. Então, olha o que a serpente falou com Eva. Você não tem que ser só criatura, você tem que ser como Criador. E ali já começou a deturpação de identidade no mundo. Foi naquele momento ali que a serpente enganou Eva. Eva era para ser criatura e a serpente enganou e Eva pecou. E de lá para cá, gente, a nossa identidade foi sendo deturpada, tá? De gerações em gerações até chegar em mim e em você. Por isso, nós não nos vemos como essa mulher aqui, ó, completa. Nós não nos vemos como essa criação de Deus perfeita, né? De lá para cá, nós vivenciamos muitas coisas, né? Nós tivemos aí muitos rótulos, nós ouvimos muitas coisas, muitas mentiras que deturparam a nossa identidade, deturparam, né? Deturpou quem sou eu e quem é você. Forte isso, né? Isso mesmo, Graciele. Se não fosse o pecado de Eva, se não fosse esse engano que ela teve lá, vocês já imaginaram como que nós seríamos hoje? Né? Se não houvesse tido essa queda do homem lá no jardim? Então, gente, hoje nós não seríamos aí, né? Às vezes tão feridas, tão, assim, inseguras da nossa capacidade, inseguras do nosso valor. Então, a partir daquele momento em que Eva foi enganada, então eles começaram a duvidar, né, de quem eles realmente eram. E de lá para cá, né, foi acontecendo o que aconteceu. Mas, enfim, gente, o que isso tem a ver, né, com aquelas tarefinhas que eu passei para vocês aí durante essa semana? Primeiro, eu pedi vocês que pensassem aí em frases negativas e positivas que vocês ouviram durante a infância, durante a vida, né? Então, olha só, como que são formadas as nossas crenças, né? A nossa crença de identidade.
já que foi tendo essa deturpação de lá para cá, como é que você criou a sua crença de identidade? Ou seja, quem você acha que você é? Gente, com as suas experiências durante toda a sua vida, desde a sua concepção, desde a forma que a sua mãe, né, te concebeu ali. Talvez você não foi uma criança desejada, talvez pensa que foi um acidente, né? Talvez os seus pais não planejaram você. Então, assim, talvez a sua mãe pensava que você era um menino e veio uma menina, pensou que a menina veio, né? No caso nosso aqui não veio menino, mas foi a crença, né, de identidade que muitas pessoas teve. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu durante a sua infância gerou a crença de quem você é hoje. Então, por isso que eu pedi, gente, pensem aí nas frases que vocês mais ouviram durante a infância de vocês. Aquela menina boazinha, quietinha, né? Ou aquela menina atentada, aquela menina, né, que era muito agitada. Quantas de nós ouvimos rótulos assim: "Ah, você é burra, você é sonsa, você não sabe nada". Gente, todos esses rótulos, tá? Influenciaram em quem a gente é hoje. Durante essa semana eu fiz algumas sessões estratégicas, né? Inclusive a de Bárbara foi uma delas, né? Onde a gente identificou ali. Bárbara está falando aqui, ó, grave, mas feliz por estar ressignificando isso, né? Graciela falou que acredita que não consegui me lembrar de nenhuma frase negativa, sempre boazinha, quietinha, inteligente, não dá trabalho, né? Mas olha só, Graciele, essas frases também positivas, às vezes nos trouxeram algumas crenças limitantes, tá? Por exemplo, quem ouviu que era muito boazinha, muito quietinha, né? Talvez se tornou aquela adulta que não sabe dizer não para ninguém, né? Por medo de deixar de ser a boazinha, não consegue se posicionar diante de algumas situações, né? Por que não? O que que as pessoas vão pensar de mim, né? Todo mundo gosta de mim assim, porque eu sou boazinha. Então, no inconsciente, você não tem permissão para ser malvada, né? E em que sentido? Não, eu não posso dizer não, porque se eu dizer não, né, as pessoas vão achar que eu sou ruim. Então, eu preciso ser sempre a boazinha, né? Medo de errar, isso mesmo. Bárbara falou que creio que excesso de positividade e negatividade afeta de toda forma. Isso. Gente, então, assim, não é que a gente não possa falar com as pessoas, né? O problema é porque isso viram rótulos sobre nós. E os rótulos, né, tiram a essência de quem nós somos. Então, nós não temos que ter rótulos, nós temos que ter identidade, tá? Então, assim, quando nós recebemos rótulos, então eu sou a boazinha, eu sou a menina quietinha, que não pode dar trabalho, né? Eu sou a menina caladinha, então eu não posso me posicionar, eu não posso dizer o que eu penso, porque às vezes dizer o que eu penso vai machucar alguém, vai magoar alguém, vai ferir alguém, né? Então a gente acaba tendo esse medo. Isso mesmo, tá? Então, nós precisamos entender que esses rótulos não dizem quem nós somos. Esses rótulos não nos definem. Esses dias mesmo, eu vi uma pessoa falando assim: "Ah, menino, você é muito desobediente". E aí eu falei assim: "Não, não fala que ele é desobediente. Fala que ele está desobedecendo, que não é legal ele desobedecer. Porque quando você fala que a criança é desobediente, ela vai crescer com esse rótulo, né? Não, eu sou desobediente. Aí alguns vão falar assim: "Ah, eu sou desobediente mesmo", né? Quantos adultos aí inconsequentes é por isso, porque já criou esse rótulo, tomou esse rótulo para assim: "Ah, eu sou desobediente mesmo, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo", né? Então, gente, os rótulos geram em nós, a Jane falou, ouvir frases pesadas, principalmente na escola. Isso, gente, fica muito marcado, muito marcado. Então, quando hoje a gente vai parar para pensar,
né? Quando eu faço uma sessão estratégica, é muito legal, por quê? Hoje mesmo eu fiz de uma outra pessoa, né? E aí, quando tem essas frases, porque eu pergunto, né? Quais foram as frases que você mais ouviu na infância? Gente, é incrível como eu ligo assim, então quer dizer que hoje você é assim, assim por causa disso, não é por causa disso que você ouviu. E a pessoa fala, nossa, não é que é mesmo? Então, por isso, aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu durante a infância, né, gerou aí a nossa crença de identidade. Mas é isso que nós vamos desconstruir hoje, tá? É importante vocês trazerem para a consciência, por isso que eu pedi para anotar. Da mesma forma, as pessoas que nos marcaram, porque é aquilo que a gente vivenciou, gente, né? A criança que apanhou demais, a criança que foi limitada demais, que foi abusada, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Gente, tudo isso que a gente foi marcado por alguém e principalmente por aquelas pessoas de referência na nossa vida, geraram a nossa crença de valor, tá? Por exemplo, uma criança que apanhou muito durante a infância, vocês acham que ela se sentiu uma criança amada? Né? Quem me ama vai me bater? Quem me ama vai me machucar? Não, minha mãe não me amava porque ela me machucava demais. Não, meu pai não me amava porque ele me rejeitou, porque ele me abandonou. Entendem? Como que isso marca a gente? Olha só, né? Apanhava demais, né? Da minha mãe. Então, assim, gente, eu não estou aqui, tá? Para poder dizer que a sua mãe, seu pai, ou quem fez isso com você, né, fez por maldade, fez porque não prestava, não, não é sobre isso, né? Eles fez o que eles aprenderam, o que eles deram conta, o que eles vivenciaram. Se vocês forem voltar aí na história, né, de vida dos seus pais, vocês vão ver que eles repetiram provavelmente aquilo que eles vivenciaram, né, na sua infância. E nós hoje, se não ressignificarmos isso, a gente acaba também repetindo alguns padrões de comportamento que os nossos pais tiveram com a gente, tá? Por isso que é tão importante a gente trazer para a consciência, para a gente ressignificar, e quando a gente for, né, criar os nossos filhos ou lidar com as pessoas, a gente vai lembrar, vai falar assim, não, essa forma não foi legal e eu tenho outra forma melhor de lidar com essa situação, tá bom? Outra coisa, os sonhos. Gente, quais foram os sonhos de vocês aí de criança, né? Muitos de nós sonhávamos ser algumas coisas, né? Que nós nos tornamos, mas outros de nós não. Às vezes a gente se tornou os sonhos dos nossos pais. Às vezes a gente acabou seguindo aí, né? Aquilo que os nossos pais queriam sobre nós. Nos tornamos a mulher que talvez os nossos pais sonharam que nós fôssemos, né? Então, por isso que eu pedi que vocês fizessem essas 3 análises sobre as frases negativas e positivas, os sonhos, né, aquilo que vocês sonhavam em ter ou em ser quando crianças, e as pessoas que marcaram vocês, tá bom? Mas e aí, Poliana? Eva pecou, a humanidade, né, foi vindo aí nessa bola de neve, trazendo de geração em geração essas consequências. Mas e aí, eu estou fadada agora a esse fracasso? Eu estou fadada a essas circunstâncias que eu fui submetida após a queda do homem lá no Jardim do Éden? Não. Deus, ele é tão perfeito, gente, que olha só. Primeiro, ele fez Eva para ser, né, o nosso exemplo de mulher. Mas, como Eva ali borrou na missão, se podemos dizer dessa forma, né, Deus, ele trouxe sobre nós um outro exemplo. Gente, um manual. Lembra que eu falei com vocês que o Criador, ele também deixou um manual de instrução para todas nós? E nesse manual de instrução, ele quis dizer assim, olha só, vocês foram criadas à minha imagem e à minha semelhança. Então, como vocês não podem me ver e ser exatamente como eu sou, e Eva também não pode ser mais esse exemplo de mulher, eu vou deixar aqui um outro exemplo de mulher para vocês seguirem.
que você já possui todas as essências, toda a essência que essa mulher tem, que é a minha própria essência, mas vai ficar mais fácil de vocês visualizarem e seguir esse padrão. Quem é essa mulher? A mulher de Provérbios 31. E aí você me fala, Poliana, você está ficando louca? É difícil demais ser essa mulher, né? Como assim? Ser a mulher de Provérbios 31? Essa mulher é perfeita demais para mim. Mas, gente, todas as características que lá em Provérbios, né? É descrito para essa mulher de Provérbios 31, que ali foi a mãe, né, do rei Lemuel, que descreveu as características da mulher que seria ideal para ele. Mas é uma referência, gente, às próprias características de Deus, né? E que ele, colocando a sua essência sobre nós, quando ele criou o homem, soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, né? E a partir do homem nós fomos criadas. Ele trouxe para nós aqui características de uma mulher que já existe dentro de nós. Só precisamos reencontrá-la e desenvolver essas características que ainda nos faltam. Ok? Então, vamos lá. A essência de Eva, né, quando criada à imagem de Deus, é a própria essência da mulher de Provérbios 31. Então, vocês concordam comigo que Deus criou Eva para ser uma mulher perfeita? Então, quando nós olhamos para a mulher de Provérbios 31, gente, é essa mesma mulher. Só que, né, é tanto que assim, a partir ali da queda do homem, não se ouve mais falar de Eva na Bíblia. Mas Deus precisava trazer sobre nós uma nova referência. E isso, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós fomos compradas, né, pelo sangue de Jesus e nós recebemos aí a oportunidade de sermos novamente, né, essa imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira mulher criada por Deus foi presenteada com as características, as qualidades, né, do próprio Criador. E com a queda de Adão e Eva, né, o pecado entrou no mundo e começou a acontecer aí essa competição entre homem e mulher, né? Mas a mulher de Provérbios 31, ela nos mostra como nós podemos ser. Então, mulheres redimidas pelo sangue do Cordeiro perfeito, que foi Jesus. Nós fomos equipadas pela graça, né? A graça de Deus para sermos imitadoras dele, gente. Vocês têm noção disso? Então, nós não temos sido essa mulher de excelência, porque muitas vezes nós não temos, né, noção disso aqui. Jesus veio para quê? Para nos redimir, para nos dar a oportunidade, né, pela graça dele, não porque nós merecemos, mas pela graça de sermos mulheres redimidas por ele e voltarmos a ser a essência dele. Poliana, como que nós voltamos a essa essência? Calma, que nós vamos ver isso lá na frente, tá? Mas agora, então, nós podemos, através da maravilhosa graça, viver a sua imagem e sermos transformadas de glória em glória, dia após dia, para refletirmos o caráter de Cristo. Amém? Então, olha só, o segredo está lá em Provérbios 31, no versículo 30. A mulher que teme ao Senhor, ou seja, a mulher que serve ao Senhor, que se relaciona com Ele, né? Que conhece quem Ele é, essa sim será louvada. Então, assim, lá em Provérbios 31, gente, vem falando todas as características dessa mulher, tá? E aí, no final, traz qual é o segredo para ser essa mulher. Então, na verdade, nós tínhamos que ler Provérbios de trás para frente, né? A mulher que teme ao Senhor, ela pode ser essa mulher de Provérbios 31. Então, aqui eu já trouxe uma chave para vocês, tá? Já anotem aí. Poliana, mas o que é que me impede de ser essa mulher? E aí eu vou trazer para vocês as nossas crenças. Então, lembra lá que a nossa crença de identidade foi formada na nossa infância? Por causa dos acontecimentos negativos que nós vivenciamos? Ou, às vezes, aquele excesso, né, de positividade que também trouxe rótulos sobre nós? Isso mesmo.
Então, a partir de lá, gente, veio as nossas crenças que nos impede de nos vermos como essa mulher de Provérbios 31. Essa mulher que tem a essência do Criador, tá? Dotada de todas as capacidades necessárias para viver uma vida em abundância. Então, nós começamos lá da base. Primeiro, crença de identidade, é o nosso ser. Então, é a percepção que você tem de si mesma, da sua essência e do seu valor. Então, se a nossa crença de identidade ela está corrompida, nós não vamos nos ver como essa mulher de Provérbios 31. Então, quando eu e você olhamos para essa mulher e dizemos assim, impossível, não tem como ser essa mulher é certinha demais, é porque a nossa crença de identidade está distorcida. O que eu quero, gente, que vocês saiam daqui hoje entendendo é que Deus fez vocês de uma forma perfeita. E Ele já dotou vocês de capacidades, de todas as capacidades que vocês precisam para viver a vida que Ele criou para que vocês vivam, tá? E que vocês entendam que foi essa crença de identidade que deturpou esse entendimento de vocês. Mas que sabendo disso, nós vamos fazer um caminho de volta para viver essa essência. Poliana, como assim? Eu vou sair daqui hoje já vivendo essa essência? Não, gente. Hoje é só o primeiro passo, tá? Mas trazer isso para a consciência já dá a vocês o poder, a capacidade, a autoridade para pensar diferente sobre vocês mesmas e começar a reconstruir essa mulher, né, de Provérbios 31, que é a referência de Eva, que foi essa mulher que você foi criada, tá? E aí, primeiro, né, nós não somos essa mulher porque nós temos uma crença de identidade distorcida, nós não conhecemos o nosso valor. Segundo, por que que nós não conseguimos, né, nos tornar essa mulher? Pela nossa crença de capacidade que também está distorcida. E a crença de capacidade, gente, se refere a tudo que nós acreditamos que nós somos capazes de fazer. Então, olha só, o que fala em Provérbios 31 sobre aquela mulher, né? Que ela é aquela mulher, que ela acorda cedo, que ela faz a comida ali, né, para o seu marido, para os seus filhos. É aquela mulher que tem a capacidade de administrar a casa e também de administrar ali, né, os seus bens. Aquela mulher que faz a roupa, né, que ela deixa a sua família aquecida nos dias de frio. Aquela mulher que ela tem a capacidade de comprar, de vender, de fazer bons negócios. Uau! É uma mulher empreendedora, é uma boa dona de casa, é uma boa esposa. Olha só, lá diz que ela é a coroa do seu marido, que ela é aquela, né, em quem todos olham para o seu marido, né, e tem orgulho. Que mulher incrível, gente. Então, só que nós achamos que nós não temos capacidade de fazer tudo que aquela mulher faz, mas nós temos sim. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é um Deus criador, criativo, dinâmico. Tudo isso, gente, nós também somos. Só que isso está bem escondidinho lá dentro de nós. Mas quando nós entendemos isso e nós começamos a desenvolver isso, essas habilidades, nós começamos a entender, né, e a aceitar. Uau! Olha só a minha capacidade. Olha só o que eu sou capaz de fazer, de conquistar. Eu posso sim. Se Deus diz que eu posso, eu posso. E aí, por último, vem a nossa crença de merecimento, que é o quê? É a definição, né, de todos os nossos objetivos pessoais, profissionais, financeiros, a visualização do estilo de vida que nós desejamos ter e o quanto nós nos sentimos merecedoras de viver. Por quê, gente? Não adianta eu saber quem eu sou, saber meu valor, saber a minha capacidade, mas eu achar que eu não mereço, né? Aquela questão assim, nossa, eu tenho que trabalhar demais, né? Conquisto muitas coisas, mas na hora de usufruir,
né? Eu não tenho permissão para usufruir, permissão para receber, permissão para conquistar. E aí eu estou sempre olhando para o outro não tem, o outro não pode, o outro não consegue. Nossa, como que eu vou merecer isso, gente? Não posso. Quantas coisas você já deixou de viver, de comer? Quantas viagens você já deixou de fazer? Quantos lugares deixou de ir por não se sentir merecedora disso? Deixa eu ler aqui o que Bárbara está falando. No mundo que vivemos hoje, onde as pessoas querem impregnar em nós, né, que somos guerreiras demais, fortes demais, empoderadas, independentes demais, é maravilhoso saber quem somos, saber nossa verdadeira identidade. Não que isso seja de tudo ruim, mas a forma que é mostrada hoje invalida os homens e nos faz ocupar um lugar que não é nosso. Isso mesmo, Bárbara. Gente, todas as vezes que nós sairmos da nossa essência, nós vamos sentir um peso que não é nosso. Então, olha só, nós podemos ser tudo que essa mulher de Provérbios é, né? Empreendedora, comerciante, dona de casa, né? Tantas coisas maravilhosas que essa mulher é, sem tomar o lugar do homem, sem tomar o papel do homem. Então, assim, vamos falar um pouquinho aqui da função do homem e da mulher. A função do homem é prover, proteger e liderar. A função da mulher, nutrir, organizar e cuidar, né? As funções básicas aí do homem e da mulher. Gente, nós, na nossa função de organizar, nós podemos aí fazer tantas coisas, né? Sem tomar o lugar do homem. O homem é aquele, né, que precisa ser o cabeça, quando ele entende essa função, né, gente? Porque, infelizmente, a maioria dos homens não tem entendido, não tem sido criados com esse entendimento, né? Então, quando eles não entendem isso, nós acabamos tomando esse papel. Por quê? Porque nós também não sabemos nosso lugar de mulheres que podem organizar, que podem cuidar, né? Nutrir. Nós fazemos tudo isso sem sair do nosso lugar. E quando nós saímos desse lugar para ocupar o papel que é do homem, gente, isso pesa demais e nós estamos saindo da nossa essência de Eva e nós estamos tomando o lugar de Adão. Adão foi criado com essa carga, Eva não. Adão foi criado com essa carga aí, né? Por que, gente, que a serpente entrou no jardim, vocês sabem? Porque Adão não protegeu o jardim. A serpente não era um animal de jardim. Não era um animal ali, era um animal o quê? Selvagem. Mas ela entrou no jardim porque o homem, por algum motivo, estava disperso e desprotegeu aquele ambiente. Você quer falar, Bárbara? Quero, Polly. Eu estava assistindo hoje um podcast sobre... Ela é até uma terapeuta, eu vou até depois compartilhar com você. Especialista em desenvolvimento feminino. E aí ela falava assim que desde, né, até dentro da parte sexual mesmo, o homem, ele é feito para impulsionar, né? Para mandar, para poder jogar mesmo para o mundo. E aí a gente está no lugar ali de receptora. E às vezes a gente não sabe nem, não, para a gente não saber quem a gente não sabe nem receber. E aí a gente, né, sai desse lugar, enquanto a gente está ali no lugar de receber, nutrir e devolver de uma forma melhor ainda do que se fosse um homem. Então, estar nesse lugar de receber, de acolher, de nutrir, quando a gente entende isso, assim, que pelo pouco que eu já estou melhorando a partir de agora, né, desde a mentoria aí, ter ouvido isso me deixou até meio chocada, assim, porque às vezes as pessoas, no simples, falam para mim assim, nossa, mas seu cabelo tá tão bonito, e aí eu preciso devolver um elogio para a pessoa, porque eu não consigo receber, assim, pelo fato de eu simplesmente não saber quem eu sou, não entender que naquele momento ali, não, a pessoa me achou bonita, e eu realmente sou bonita, eu estava bonita, eu não precisava entregar algo para a pessoa, jogar algo para a pessoa, só bastava eu receber e falar, oh, muito obrigada,
que bom que você está me enxergando assim. Eu achei isso muito interessante, casa demais com o que a gente está falando aí. Isso mesmo. É tanto que o órgão genital masculino é para fora, né? E o feminino é para dentro. Por quê? Porque nós fomos feitas realmente para receber. E olha só, o homem é aquele que impulsiona, né? Que solta os filhos para o mundo. Então, é tanto que o homem que vem, né? E deposita ali os espermatozoides na mulher. E a mulher é essa que vem, que nutre, né? E que devolve para o mundo de forma melhor, da forma que você falou. Então, assim, gente, em todos os sentidos biológicos, emocionais, psíquicos, né? A mulher foi feita como Eva, essa que é o quê? Auxiliadora, né? É essa que é para complementar o homem. E olha só, por que que nós, mulheres, estamos nos sentindo tão pesadas, tão sobrecarregadas? Porque nós temos tomado esse lugar que não é nosso, né? E aí, quando você sai da sua essência, que é essa essência feminina, aí a vida se torna um peso. E, mais do que isso, nós tomamos o lugar do homem, e o que que a física diz? Que não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço. Então, às vezes, os homens, eles estão se tornando cada vez mais passivos e receptores. Por quê? Porque nós temos tomado o lugar dele, né? Então, nós precisamos aí entender quem nós somos, entender esse processo, voltar para o nosso lugar de origem, viver a nossa essência, e nós vamos estar estimulando eles a viver, né, a masculinidade deles. Obrigada, viu, Bárbara, pela sua contribuição. Depois eu quero, sim, que você compartilhe comigo aí o perfil dessa pessoa. E isso que Bárbara falou, gente, tem super a ver com a crença de merecimento. Quantas vezes nós achamos que nós não merecemos nenhum elogio? Nós não sabemos receber um elogio. Primeiro, porque a gente não sabe o nosso valor. E segundo, porque a gente não se sente merecedora. Então, assim, o que nos impede de ser essa mulher que nós somos criadas para ser em sua plenitude são essas três crenças, né? De identidade, capacidade e merecimento. E aí, por não saber ser, né? Saber o que nós podemos fazer e o que a gente merece ter, nós deixamos de ser essas mulheres e temos vivido aí, né? Uma vida mediana, uma vida medíocre, né? E não foi essa vida que Jesus veio para que nós tenhamos. Mas ele disse que ele veio para que nós tenhamos o quê? Vida e vida em abundância. Gente, eu amo isso. Amo isso. Esses dias eu li uma outra versão que fala, né? Plenitude de vida. Gente, foi para isso que nós nascemos. Para sermos o quê? Uma mulher plena. E eu já vou deixar um spoiler aqui para vocês, tá? Tá chegando aí, né? Uma novidade que se chama Mulher Plena. Então, vocês fiquem de olho aí nos próximos dias, que vocês verão o que eu estou aprontando, o que eu estou preparando para vocês, tá? Então, tá. Isso, né, tem nos impedido de ser essa mulher, mas nós podemos mudar isso, né, gente? E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exercícios práticos, né, para vocês mudarem isso aí e para vocês voltarem para essa essência, né, gente? Voltarem a ser essa mulher, né? O que que é viver a nossa identidade? É fazer o caminho de volta, porque a nossa identidade é essa mulher que Deus nos criou para ser, né? Criaturas, filhas dele, porque primeiro criaturas, nós somos criadas à imagem e semelhança, e depois filhas, por quê? Porque nós recebemos Jesus, nós somos compradas aí pelo sangue de Jesus, então a nossa história foi ressignificada para que nós pudéssemos, né, ter essa vida em plenitude, essa vida em abundância, tá? E aí, Poliana, como fazer esse caminho de volta? Primeiro, precisamos conhecer a Deus. Por quê? Né? Nós não fomos feitos à imagem e semelhança dele? Então, quanto mais nós olharmos para ele, quanto mais nós o conhecermos, mais nós vamos entender quem nós somos. Se nós somos a imagem e semelhança, conhecendo quem ele é, nós vamos também automaticamente nos conhecer
conhecer a nossa essência, tá? E como que eu faço isso, Poliana? Criar um tempo com ele todos os dias, né? O que nós chamamos de tempo de devocional, né? Tira aí, gente, começa tirando 20, 30 minutos por dia, mas faça disso uma prioridade na sua vida. Nós precisamos ser pessoas, né, verticais primeiramente, olha só. Primeiro, conexão com o Criador, para depois sermos pessoas horizontais, que é conectar com quem? Com as pessoas à nossa volta, com a nossa família, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho e assim por diante. Mas antes, gente, nós precisamos ter conexão com quem nós somos em imagem e semelhança, conexão com Deus, tá? Então, primeira tarefa aí para vocês nos próximos dias, criar um tempo com Deus. Né? O que eu faço nesse tempo, Poliana? Leia a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Nossa, eu não estou com a minha Bíblia aqui agora, mas eu comprei uma Bíblia, gente, a Bíblia 365, que já tem todos os dias do ano, o que eu vou ler cada dia, eu amei. Mas nós temos aí também vários, né, vários projetos, né, de estudo da palavra de Deus, então você pode escolher o que melhor se adapta para você. Mas eu preferi comprar uma Bíblia, por quê? Porque eu já abro ela todos os dias, né? Hoje é dia 9 de fevereiro, aí eu já abro lá 9 de fevereiro, então já tem todas as referências, né? E eu estou amando, gente, está sendo assim muito poderoso, Deus tem falado muito comigo. Então, nesse tempo, coloca um fundo musical, né? Pode colocar um louvor, tenha um tempo ali você e Deus, só você e Deus, tire um tempo do seu dia. Eu prefiro tirar pela manhã, antes de qualquer coisa. Se você não conseguir, tire à noite antes de dormir, tire outro período que você consiga ficar a sós em silêncio, só você e Deus, tá? Segundo passo, conhecer a mulher que Deus criou para ser. Então, quem Deus te criou para ser? Era para ser como Eva, né? Mas aí perdemos essa referência, então temos a referência de Provérbios 31. Então, qual que é a tarefa aqui? Você vai fazer um estudo de Provérbios 31. Você vai ler lá, né? Sobre a mulher virtuosa, versículo por versículo. Identificar quais as características dessa mulher que você tem, anote, tá? E as características que você não tem. Para quê? Para você desenvolver essas características que você, né, não tem. Porque, gente, todas elas você já possui, está aí no seu interior. O que você precisa é aprender a colocar em prática essas habilidades, essas características, tá? Então, segundo exercício, você vai fazer lá Provérbios 31. Por exemplo, lá fala, né, que ela é uma boa dona de casa, né? É aquela mulher ali que sabe cuidar, organizar da sua casa, né? Ela é uma mulher organizadora. Eu tenho essa característica? Ótimo. Listei aqui que eu já tenho essa característica. Não tenho? Vou listar lá nas que eu não tenho e que eu preciso desenvolver, tá bom? Por que isso, gente? Porque vocês vão fazer esse exercício e vocês vão ver que vocês já têm muitas características da mulher de Provérbios 31. Porque o que eu vejo? Muitas mulheres falando assim, essa mulher é difícil demais, essa mulher é perfeita demais, é muito difícil ser como essa mulher, né? Mas quando você começa a analisar, você vai ver, uau, eu já sou dessa forma. Nossa, eu já faço isso aqui que a mulher de Provérbios 31 faz. E aí, a sua lista de habilidades a serem desenvolvidas vai diminuindo, tá? E você começa a sentir essa sensação que você é mais do que você imaginava. E o terceiro, se conhecer. Peraí, Poliana, como assim? Se eu sou essa mulher que Deus me criou para ser, como assim me conhecer? Olha só. Além de Deus ter colocado em cada uma de nós as suas características, né? Ele dotou cada uma de nós de capacidades únicas, tá? De aí características diferentes. Que, por exemplo, na minha mentoria, eu consigo mostrar para as meninas essas características diferentes através, né, do perfil comportamental delas.
Então, por exemplo, Bárbara aqui, que é uma das minhas mentoradas, já sabe qual que é o perfil comportamental dela e essas características de que diferenciam ela das outras mulheres. Então, você precisa iniciar um processo de autoconhecimento. Como que eu faço isso, Poliana? Começa a pesquisar sobre isso, sobre perfil comportamental, sobre temperamento, sobre as suas características que te diferenciam de outras pessoas, né? Nós fazemos isso através da mentoria, da sessão estratégica, mas você pode começar aí também por outros processos. Faço isso também, né? Pela terapia. Então, a gente consegue trazer esse conhecimento aí mais específico de quem, por exemplo, Graciele é, né? De quem Simonete é, de quem Ingrid é. Então, façam isso. Comece o seu processo de autoconhecimento, já pesquisando aí, né? Vai lá, digita no Google mesmo, né? Autoconhecimento, vocês vão ver, gente, várias dicas, né? Se você quiser se aprofundar no processo, tem aí cursos, mentorias, terapias, tá? Mas se agora você ainda não consegue fazer isso, mas já comece o seu processo de autoconhecimento. Então, você seguindo esses 3 passos, conhecendo a Deus, conhecer a mulher que Deus criou para que você seja, para você se aproximar cada vez mais dessa mulher e se conhecer, né? Conhecer as características que você, né, já possui, aí que você já desenvolve, já executa, tá? Isso aí vai te aproximar de viver, né, a sua identidade, a sua essência, tá bom? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, resumindo? Você é quem Deus te criou para ser. Então, não deixe que ninguém te convença do contrário. Então, tudo aquilo que disserem sobre você, tá? Que é diferente do que a palavra de Deus diz sobre você, não aceite. Não, eu não sou isso. Se você mesma se menospreza, se desvaloriza, né? Começa a falar para você mesma, não, eu não sou essa mulher fraca. Eu não sou essa mulher sem valor. Eu não sou essa mulher incapaz. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu sou uma mulher forte. Eu sou uma mulher capaz. Eu sou uma mulher que posso dominar as minhas emoções. Eu sou uma mulher que não preciso que ninguém me valide, porque Deus já me validou e eu me valido agora. Gente, comece esse processo de vocês de autoconhecimento, porque só assim vocês não vão se perder dentro de todas aquelas funções lá que eu falei no início, lembra? Quando você sabe a sua essência, quem Deus te criou para ser, você pode executar todos esses papéis, mas você vai sempre se lembrar do papel de filha que Ele te criou para ser, de todas essas características, tá? Dessas habilidades que essa mulher de Provérbios 31 tem e que Ele te criou já dotada com essas capacidades e habilidades, tá bom? E olha só, quando você sabe quem você é, você não se perde em meio às outras mulheres. Você não se compara mais com elas. Você não vai mais se desprezar, se inferiorizar, tá? Então, você vai olhar para as outras mulheres e vai começar a ver que elas também possuem capacidades, habilidades, que elas também têm uma essência que é do Criador. E você vai começar a ajudar essas mulheres também a se verem assim. Então, primeiro, olha para você, cuida de você. Eu coloquei a imagem dessa mulher olhando para o céu, porque ao invés, né, dela olhar uma para a outra e começar a se comparar, não. Ela olha para o Criador, porque ela é a imagem do Criador. E ela olhando para o Criador, ela sabe quem ela é. E essas são vocês. Mulheres feitas à imagem e semelhança do próprio Criador. E aí, meninas? O que vocês acharam aí, né, da nossa aula, do nosso assunto? Eu tentei resumir, né, essa aula, assim, de uma forma que eu conseguisse trazer os principais aspectos aí da identidade, né? Mas, gente, autoconhecimento é assim, ó, para a vida toda.
Por quê? Porque nós somos aí seres ilimitados. Deus nos fez de uma forma ilimitada. Então, hoje eu me conheço, amanhã eu me conheço ainda mais, e eu vou me conhecendo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quanto mais eu me conheço, mais eu me apaixono com quem eu sou. Quanto mais eu me conheço, mais eu também entendo quem o outro é, tá? E cada vez que eu vou estudando sobre isso, eu vou me apaixonando ainda mais com o ser humano. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa e falar assim, meu Deus, essa pessoa, ela é tão cheia de capacidade, como que ela não enxerga isso? E aí, por isso que eu decidi transicionar minha carreira, porque eu falei, eu não posso viver a minha vida sem ajudar as pessoas a entender quem elas são, a enxergar as capacidades delas, né? A ver o quão merecedoras elas são de uma vida abundante, de uma vida impactante, né? E hoje eu dedico os meus dias a fazer isso, em todas essas minhas funções, né? Como mãe, eu dedico os meus dias a fazer o meu filho enxergar quem ele é, as capacidades que ele tem. Como irmã, eu faço isso com as minhas irmãs, como amiga, eu faço com as minhas amigas, como pastora, eu faço com as minhas ovelhas, né? Como mentora, psicoterapeuta, eu faço com os meus clientes, né? Então, hoje, o meu papel, a minha missão de vida é fazer com que vocês, com que quem me acompanha, consiga enxergar quem ele é, quem elas são, né? As suas capacidades e o merecimento de viver uma vida abundante. Então, deixa eu ler aqui, eu adoro ler os comentários de vocês. Só amei, imenso demais. Toda aula, administração, conversa sobre identidade. A gente sempre percebe algo diferente. Me ressignificar para me conhecer. Muito interessante o estudo sobre sermos como a mulher de Provérbios 31. Com certeza vou analisar onde mais preciso me desenvolver. É isso aí, gente. Vocês têm alguma dúvida, né? Alguma pergunta, algum questionamento? Temos ainda alguns minutinhos aqui, antes de encerrar. E aí, o que que vocês me dizem? E aí, sempre que vocês acharem, gente, começar, né, assim, começar a se sentir pequena, fraca, incapaz, sabe? Quando vocês começarem a fraquejar aí nessa crença, né, de identidade, de capacidade de merecimento, né? Escuta essa música, a música diz, né? Eu amo essa versão da Gabriela Rocha, que diz que, né, toda vez que eu penso que eu não sou capaz, né, eu luto o tempo todo contra isso, né, mas eu lembro quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Nada menos. Não aceite ser menos do que Ele diz que você é. Não aceite receber menos do que Ele fala que você tem. Eu vou mandar no grupo para vocês uma compilação de várias partes da Bíblia que diz quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos, tá? E eu quero que vocês leiam isso por vários dias, até que isso comece a se tornar verdade para vocês. Porque nós também criamos as nossas crenças, né, por repetição. Tudo aquilo que você vai repetindo, repetindo, repetindo a seu respeito, você vai começar a acreditar e viver aquilo. Então, eu vou preparar esse material e mandar no grupo para vocês também. Tá bom? Sobre autoconhecimento, eu ainda não tenho. Mas eu vou indicar para vocês, sim. Vou preparar alguma coisa para indicar para vocês lá no grupo, tá? Graciele. Agora é o seguinte, né? Eu não sei se vocês viram, mas no próximo mês eu vou estar lançando, junto com outras mulheres, né? Um livro que se chama Simplesmente Elas. E nesse livro são várias mulheres que vão abordar temas sobre autoconhecimento,
né? Nós vamos falar sobre identidade, propósito, tá? Então, no dia 25 de março, eu vou estar lançando esse livro lá em Florianópolis, tá? Mas aí eu vou estar divulgando para vocês também e vou trazer, né, para a venda aqui também. E aí já fica uma indicação minha para vocês, mas ainda é no dia 25 de março, tá bom? Ah, com certeza, eu vou trazer e vou fazer um relançamento aqui em Montes Claros também do livro, tá? Meninas, então, assim, quero agradecer vocês, né, pela confiança, né, por estarem caminhando comigo aí nesse propósito, tá? Realmente esse ano é um ano que Deus me direcionou, tá caminhando mais de perto com mulheres, né, que querem de fato entender quem são, viver seus propósitos de vida, tá? Então, assim, isso aí já é tema para outros encontros, né? Mas eu estou aqui à disposição de quem quer realmente viver aí, tá? Essa jornada de autoconhecimento, de propósito e de abundância de vida, tá bom? Então, assim, um beijo para vocês, bom descanso. Eu vou colocar aqui essa aula lá no grupo, né? Esse link, se vocês quiserem compartilhar também com outras pessoas, com outras mulheres que vocês gostariam que tivessem acesso a esse conteúdo, tá? Fiquem à vontade. Eu falo que aquilo que traz valor para a nossa vida, nós precisamos também, né, compartilhar. Uma mentalidade de abundância, né, compartilhar aquilo de bom que nós recebemos, tá bom? Então, ó, um beijão, Simonete, que entrou aí por último. Beijão, Graciele, Bárbara, Rejane, Ingrid. Nos vemos por aí, tá? E vou continuar nos próximos dias falando ainda um pouco sobre identidade lá no nosso grupo VIP, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Beijo.